Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 10 do vestibular da Unicentro de 2017. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever para apoiar aí o meu trabalho. Vamos lá então? A soma de todas as soluções da equação seno de x mais seno de 2x igual a zero, no intervalo em que x é maior ou igual a zero e menor que 2π, é igual a... Bem, pessoal, basta a gente manipular um pouquinho aí essa equação que a gente vai conseguir facilmente chegar no resultado. Então, eu vou reescrevê-la aqui, seno de x mais seno. Observa que esse 2x é a mesma coisa que x mais x, né? Aqui eu tenho uma soma de arcos igual a zero. Isso é permitido com que eu escreva, né, gente, como seno de x. Observa que eu tenho seno de, né, x mais x, então é aquela regrinha, né? Lembra lá do seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A, né? Quando eu tenho um seno de A mais B. Então, aqui eu vou ter o quê? Mais seno de x, cosseno de x, mais seno de x, cosseno de x, que aqui eu tenho um arco duplo, né? Que é igual a zero. Nós podemos observar, então, gente, que eu posso reescrever como sendo seno de x mais 2 seno de x cosseno de x, porque eu tenho esse valor aqui se repetindo, né, duas vezes. Tudo isso igual a zero. Agora, observa que o seno de x ele é um fator comum, né, em ambos os termos. Eu tenho o seno de x aqui e tenho o seno de x. Isso me permite deixá-lo em evidência. Então, seno de x em evidência, eu fico seno de x vezes quanto que dá seno de x? Vezes 1. Mais seno de x vezes quanto que dá 2 seno de x cosseno de x? 2 cosseno de x. Então, mais 2 cosseno de x igual a zero. Vejam que eu tenho um produto aqui em que seno de x vezes 1 mais cosseno de x está dando zero. Isso significa que, gente, que ou seno de x aqui ele é igual a zero, ou que esse 1 mais 2 cosseno de x é igual a zero. Porque para esse produto dar zero, um desses dois fatores tem que ser igual a zero. Então, nós vamos calcular separadamente, né, e vamos resolver aí duas situações. A primeira é seno de x sendo igual a zero. Pessoal, no intervalo de x aí variando com x maior ou igual a zero e menor que 2π, quando que esse nosso quando que esse nosso seno de x é igual a zero? Então, lembra lá do círculo trigonométrico, né? Lá no círculo trigonométrico nós temos aqui o seno e o cosseno, e eu estou falando exatamente do seno. Quando que o seno de um ângulo é zero? Exatamente quando ele está aqui nesta posição ou nesta posição. Aqui para 180 graus ou aqui para 360 graus, que é o nosso 2π, né? Ou o nosso próprio zero. Então, gente, nessas posições aí eu tenho, né, dentro desse intervalo, o meu seno de x valendo zero. Observa que é no intervalo de 0 a 2π, de modo que o 2π não está incluso, então o 360 graus ele não está incluso aqui, e a única solução aqui é para x igual a 180 graus. Tá? Eu vou deixar tudo em graus, vocês já vão entender o porquê, certo? Agora, o nosso próximo passo, gente, é ver o que acontece com a segunda equação, né? Com a segunda parte, com o segundo fator, que é aqui para nós o 1 mais 2 cosseno de x igual a zero. Isolando aqui, então, o cosseno de x, nós vamos ficar que 2 cosseno de x é igual a zero. Esse 1 está somando, passa para lá. 0 menos 1 fica menos 1. Então, o cosseno de x é igual a menos 1 sobre 2, porque esse 2 que estava multiplicando passou dividindo. E aí eu volto a perguntar aí a vocês, né? Vamos pensar lá no cosseno agora. Lá no nosso círculo trigonométrico, tá? Eu tenho aqui o seno. Opa, ficou bem torto, né? Vamos apagar esse seno que ficou feio. Eu tenho aqui o nosso seno, certo? Na vertical. E tenho o nosso cosseno aqui na horizontal, tá? Aqui eu tenho o nosso cosseno. E eu quero aqui esse seno valendo menos meio, né? O cosseno de menos meio vai estar aqui, né? Como eu tenho zero aqui no centro, para a esquerda eu tenho aqui o valor de cosseno, né, negativo, aqui do lado esquerdo para o cosseno. E aí o menos meio está exatamente aqui
certo? Nesse segundo e terceiro quadrante, eu tenho aqui menos meio, certo? Vou deixar aqui uma flechinha indicando menos meio. E aí, observa que aqui é 90 graus, né? Então, o próximo já é o próximo aqui, mais 30, eu vou ter 120 graus, certo? E aqui é o 270 graus, então eu vou descontar 30 graus, então vai ser 240 graus. Então, nesses dois ângulos aqui, eu tenho o cosseno de x valendo igual a meio negativo, sendo que está dentro do intervalo com x maior ou igual a zero e menor que 2π, que nesse caso é 360 graus. Ou seja, aqui o meu x pode ser igual a 120 graus ou x igual a 240 graus. Então, a soma das minhas soluções equivale a quanto aí? A 180 mais 120 mais 240 graus. 180 com 120, a gente já tem 300. 300 com 240, 540 graus. Essa é a resposta final. Porém, ela não está no nosso gabarito. Por quê, gente? Porque no gabarito está em pi radianos. Então, para eu transformar isso, basta eu dividir 540 graus por 180 graus para transformar um ângulo de grau para radiano. Né? Para pi radianos, basta eu dividir aí por 180. Então, gente, se a gente dividir isso, dá para cortar esses zeros aqui, vai ficar 54 sobre 18, que é exatamente igual a quanto, gente? Lembrando que isso é em pi radianos, né? 54 dividido por 18 dá exatamente 3. E nesse caso, 3π radianos, certo? Portanto, a nossa resposta correta aí é 3π, como está na letra D. Ok, pessoal? Espero que essa resolução possa ter ajudado nos seus estudos e até a próxima.